Olá, meus irmãos, tudo bem? Queria te convidar a meditar num texto conosco hoje, separar um tempinho para lermos a palavra do Senhor e meditar no que ela nos diz. O texto de hoje é Êxodo, capítulo 1, do versículo 15 ao 22. Então, Êxodo 1, do 15 ao 22. Diz assim: Falou o rei do Egito às parteiras das hebreias, das quais uma se chamava Sifra e a outra Puá, dizendo: Quando ajudardes no parto das hebreias, e as virdes sobre os assentos, se for filho, matá-lo-eis, mas se for filha, viverá. As parteiras, porém, temeram a Deus e não fizeram como o rei do Egito lhes ordenara. Antes, conservaram os meninos com vida. Pelo que o rei do Egito mandou chamar as parteiras e as interrogou: Por que tendes feito isso e guardado os meninos com vida? Responderam as parteiras a Faraó: É que as mulheres hebreias não são como as egípcias, pois são vigorosas e já têm dado à luz antes que a parteira chegue a elas. Portanto, Deus fez bem às parteiras e o povo se aumentou e se fortaleceu muito. Também aconteceu que, como as parteiras temeram a Deus, ele lhes estabeleceu as casas. Então ordenou a Faraó a todo o seu povo, dizendo: A todos os filhos que nascerem lançareis no rio, mas a todas as filhas guardareis com vida. Vemos que depois que José morre, o tempo passa, há uma nova dinastia agora reinando sobre o Egito. Não é só a troca de Faraó naquela mesma descendência, mas a história diz que agora uma nova dinastia assume o poder no Egito. E essa dinastia que assume o poder é diferente da anterior. E nós já vimos isso na primeira parte desse capítulo. Ela não mais trata os judeus, né, os hebreus, com de forma favorável, em lembrança do que José fez por eles, mas, pelo contrário, eles os escraviza e coloca sobre eles pesadas cargas. Agora, de forma ainda surpreendente, a gente vê que esse faraó, que está agora no poder, ele manda que os meninos recém-nascidos hebreus sejam mortos e só as meninas preservadas com vida. A gente não sabe exatamente o porquê desse mandato. Parece que é porque o povo está crescendo muito, se fortalecendo, e ele, com medo de repente, esse povo fazer uma revolta, mesmo que os homens sejam aqui a mão de obra escrava, talvez ele queira evitar o crescimento, para que não haja uma revolta contra os egípcios e eles se tornem livres. Flávio Joséfo, que é um historiador judeu que viveu no século I a.C., ele dizia que já tinha havido uma profecia que viria um grande líder entre os hebreus naquele momento, falando de Moisés, e que o faraó, sabendo dessa profecia, ele já atemorizado manda matar todos os meninos. A gente não sabe de fato essa informação de Flávio Joséfo, né? É uma informação histórica, a gente não sabe exatamente se ela é condizente com a realidade. Mas o que eu quero chamar a sua atenção, independente disso, é que as forças do mal se levantam contra o povo de Deus. É isso que o texto quer nos mostrar, é isso que o texto quer nos apresentar. É isso que era a intenção de Moisés ao escrever. Mostrar que os inimigos de Deus, as forças do mal, sempre se levantam contra o povo de Deus. A gente pode, de fato, entender que, mesmo que o faraó aqui tivesse um motivo A, B ou C, pelo que fosse o motivo pelo qual ele mandou matar aqui os meninos e deixar somente as meninas vivas, de qualquer forma, o plano maior são as forças do mal tentando impedir que o povo de Deus, a descendência de Abraão, prospere. E você deve se lembrar que já havia uma profecia anterior, essa sim registrada na Escritura, Gênesis capítulo 3, versículo 15, que viria um descendente da mulher que esmagaria a serpente. E agora, depois de tantas tentativas de ser frustrado esse plano, como nós vimos em Gênesis, na vida ali de Abraão, de Isaac, de Jacó, perseguições, riscos de morte, quantas situações aconteceram? Agora, novamente, a gente se vê uma matança acontecendo e, de novo, por mais que talvez não seja essa a intenção de Faraó, por mais que talvez ele nem conhecesse essa profecia de Gênesis capítulo 3, as forças do mal estão se ajuntando e se organizando para interromper e fazer cessar o cumprimento dessa profecia.
Mais tarde, veremos também, no caso do nascimento de Jesus, uma cena muito similar a essa vai acontecer. Também vai haver uma mortandade das crianças, tanto que Maria e José, com o recém-nascido Jesus, precisam fugir. Aí sim, eles vão para o Egito, fugindo dessa perseguição que estava acontecendo na sua terra. E eu quero que você pense então um pouco sobre isso. O primeiro ponto que eu queria tratar com vocês rapidamente aqui é saber que sempre as forças do mal vão se levantar contra o povo de Deus, contra o Senhor e contra o seu ungido. Sempre vão haver resistências e perseguições, sempre vão haver lutas. Por quê? Porque nós, a igreja, o povo de Deus, somos o reflexo de Cristo nesta terra. E assim como Satanás, e sim como as forças do mal tentaram impedir que o cumprimento da promessa acontecesse até a vinda de Jesus, e ao longo de toda a sua trajetória no ministério terreno, ele foi tentado tirar dele essa possibilidade de cumprir o seu plano de redenção, cumprir o que ele veio fazer, até na cruz. Continua assim hoje, mesmo que ele tenha cumprido, continua assim hoje. As forças do mal tentam se levantar contra o corpo de Cristo, para de alguma maneira tentar impedir que essa mensagem, que esse evangelho alcance mais pessoas. Mas, assim como é verdade que as forças do mal se levantam contra Cristo, contra a igreja, também é verdade que Deus sempre dá um escape. E é isso que nós vemos aqui no texto. As parteiras, e ele cita aqui nominalmente duas dessas parteiras, provavelmente são as responsáveis pelas parteiras ali, deve ter muitas outras parteiras trabalhando, né? Mas essas são talvez as responsáveis, a gente não sabe exatamente, né? Elas são instadas pelo faraó a fazerem isso, a matarem os meninos. Só que o texto diz que elas temem a Deus. E porque elas temem a Deus, elas preferem obedecer antes o Senhor do que o faraó, mesmo arriscando a sua própria vida. Isso aqui nos traz uma outra lição bastante importante. Se amamos a Deus, amamos os seus mandamentos. E se amamos os seus mandamentos, os cumprimos, mesmo que isso traga riscos para nós, mesmo que isso traga afronta para nós. O texto nos diz que elas são firmes, inabaláveis em cumprir aquilo que o Senhor fala, porque elas temem a Deus. Elas não temem o faraó, elas não temem perder a própria vida, elas não temem ser torturadas, elas não temem sofrer nenhum tipo de retaliação, elas temem a Deus. O seu coração está no Senhor. É ali que elas se firmam, e porque elas fazem isso, elas cumprem a voz do Senhor, mesmo sofrendo risco. Nós também devemos estar dispostos a obedecer a Cristo, obedecer ao Senhor, mesmo que isso implique em algum tipo de risco, mesmo que isso implique em algum tipo de retaliação, mesmo que isso nos traga algum perigo. Sigamos firmes. O Senhor termina o texto dizendo para nós que elas também foram abençoadas. E o Senhor estabeleceu a elas casa, elas foram abençoadas. Que o Senhor nos ajude. Vivemos, assim como esses homens aqui do passado, um tempo de êxodo viveram. Nosso tempo não é diferente. Talvez a forma seja diferente. Não temos as crianças morrendo, né? Nossos filhos não estão passando risco de vida quando nascem. Mas a força do mal continua se levantando contra o Senhor, Cristo e a sua igreja. Assim como foi nesse tempo, assim também é hoje. Mas não duvide, Deus sempre dá um escape. Ele controla todas as coisas e ele continua sendo soberano. Fique firme, assim como essas mulheres foram. Tema ao Senhor acima de todas as coisas e progrida para o alvo da redenção em Cristo Jesus. Ele já venceu a morte e nós venceremos também com ele. Amém.